Graça e paz, irmãos. Somente para quem está vivo, graça e paz. Amém. Está feliz com Jesus? Diz amém. Está feliz com Jesus? Diz amém. Amém. Jesus está feliz com você? Amém. Diminuiu os amém. Que alegria estar aqui, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de novo de estar aqui com os irmãos, com alguns irmãos que a gente já viu. De novo com o pastor, com a pastora, que alegria, pastor Tony, pastor Luciene, que alegria poder estar de novo à mesa com eles e estar aqui podendo falar do amor de Jesus, podendo falar daquilo que Deus nos chamou para falar. Ontem nós estávamos na cidade de Rio Claro, desde sexta-feira estivemos lá, falando de uma conferência da família, ontem falamos de novo à noite, e hoje estamos aqui com os irmãos, amanhã eu estou lá em Cerqueira César, falando por um conselho de pastores, e o assunto não vai ser outro senão família. Você pode não acreditar, mas pastor tem família. Não é, pastor? Você pode não acreditar, mas pastor tem família. E ontem, eu gosto de ficar aqui embaixo, ontem nós estávamos lá em Rio Claro, a igreja é um pouco grande, e a minha ministração de sexta-feira, irmãos, eu tenho um problema sério. Primeiro que eu tenho muita dificuldade de falar em público, Deus está me curando disso. E a segunda dificuldade é que eu apoio o microfone na barriga aqui. Mais confortável, barriga serve para alguma coisa, não é? E ontem lá o microfone ficou muito ruim, o som para quem estava no fundo ficou muito ruim aí na sexta. Aí ontem botaram aquele microfoninho aqui para mim, gente, eu não sabia o que fazer com as mãos, fiquei perdido, né? E falou, pastor, não sai de cima do púlpito, você tem que pregar em cima do púlpito. Gente, é difícil demais para mim. Mas Deus deu graça, foi uma noite muito abençoada lá, e eu creio que hoje não será diferente, amém? Queridos, eu tenho aprendido com Jesus que Jesus só vai, ele é um cavaleiro, meu irmão. Tanto que Apocalipse 3:20 vai dizer que eis que estou à porta aí. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Jesus ele é tão cavaleiro, o Espírito Santo ele é tão cavaleiro que ele não vai invadir o teu coração. Ele necessita que você abra o teu coração. E eu aprendi com a minha mãe, uma senhora de sítio, não é? E eu fui criado, eu sou o mais novo de 4 irmãos, e talvez você passou também por isso. A mãe, quando a gente era muito pequeno, a mãe colocava comida para nós, lembra disso? E eu lembro que a minha mãe falava assim, você está com muita fome ou com pouca fome? Quem já escutou isso? Aí tinha dia que você não estava com fome, que você tinha comido uma porcaria escondida, não tinha isso? Aí você fala, mãe, não estou com muita fome hoje não. Então a mãe colocava pouca comida. Mas tinha dia que você parecia que se colocasse um leão, você comia, o pé da mesa se deixasse. E aí você dizia, mãe, eu estou com muita fome. Aí a mãe colocava bastante comida. É isso que o Espírito Santo está perguntando para você hoje. Depende do tamanho da tua fome, ele vai te servir. Muitos vêm para um culto como esse, saem daqui para nunca mais ser a mesma pessoa. Mas muitos vêm para um culto como esse, com o coração cheio de internet o dia todo, cheio de feed de notícias, cheio de correr store no Instagram o dia todo, cheio de YouTube. E aí diz assim para o Senhor, Senhor, eu nem estou com muita fome, eu só vim para cumprir um protocolo, porque se eu não venho, o pastor fica chateado, a pastora, eu preciso vir, eu preciso ser religioso e estar na igreja. Jesus não está procurando religioso, o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então cutuca pelo menos um irmão que está do teu lado, diga assim, qual é o tamanho da sua fome? E aproveite e abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2. E eu gostei muito do cartaz quando vi. Volta para mim, filho, o cartaz lá que estava lá. Isso, consertando as goteiras. E pensa num trem que incomoda o tal da goteira, não é? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre construindo, como estava aqui no teatro, na dança, construindo uma família. A família não vem pronta, a família se constrói. Uma casa você constrói com areia, cimento e ferro. Areia, cimento, ferro e tijolo, isso é uma casa. Mas uma família você não constrói senão com princípios da palavra de Deus. Quer ter uma família feliz? Palavra. E Gênesis 2:24 é onde tudo começou.
Gênesis capítulo 2, versículo 24, deixa assim: deixará o homem, seu pai e a sua, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Repare, queridos, que aqui começa tudo. Eu queria convidar você, coloca a sua Bíblia, não fecha ela não, coloca ela na cadeira, fica de pé um pouquinho comigo. O pastor me deu 2 horas para pregar, então eu vou precisar usar bem essas 2 horas. Se você estava com a cabeça naquela macarronada que sobrou, no frango assado que sobrou, você vai se lascar. Quem tem uma família aqui diz amém? Amém. Queria que você está longe dela, queria que você ficasse perto dela. Pega seus filhos aí, puxa para o pescoço, traz perto, que nós vamos, eu quero conhecer a sua casa. Você pode me apresentar a sua casa? Obrigado. Um amém. Você pode me apresentar a sua casa? Isso, tem umas par de casa para nós ir hoje. Vamos lá, eu vou perguntar para você, na sua casa tem quarto? Se tiver um, você bate uma palma, 2 quartos, 2 palmas. Pastor, que doideira é essa? Para quebrar o gelo, que eu estou nervoso, eu quero acalmar vocês. Vamos lá, se tiver, eu vou lá, tem geladeira? Se tiver uma geladeira, 1 palma, se tiver 2, 10 geladeiras. Você entendeu? Sua casa tem sala? 3 salas ali, rapaz. Sua casa tem cozinha? 2 cozinhas lá, nem que não cozinhe, mas tem 2 cozinhas. Sua casa tem quartos? Bastante quarto aí, gente. Sua casa tem churrasqueira? Olha, tem até 2. Agora não é mais churrasqueira, né, pastor? Agora é espaço gourmet. Chique. Sua casa tem piscina? Amor, ali eu peguei aquele casal, tem piscina, amor, ó. E mais um aqui no meio que eu não... Eu conheci sua casa é muito boa, tem quarto, piscina, geladeira, fogão, tem churrasqueira. Que casa boa que você mora. Como Deus foi bom com você. Agora eu quero conhecer as pessoas que moram lá. E eu vou fazer mesmo algumas perguntas, e você vai, se tiver pouco gente assim, você bate pouca palma, se for muito, você bate muita palma. Mesmo jeitinho, tá bom? Na sua casa tem alguém que come muito? Tem alguém bagunceiro? Tem umas irmãs se vingando aí do marido, mano. Sua casa tem uns adolescentes bagunceiros? Ó, isso aí, irmão. Tem uns adolescentes que levam as coisas para o quarto, não traz? Ó, Deus já está falando, não está, irmão? Deus está falando, não está? Deus me trouxe aqui para isso. Na sua casa tem gente que faz academia? 2 bateu palma, 2 se arrependeu ainda que falar. Sua casa tem alguém, tem gente muito nervosa? Ó. Com mania de limpeza? Pegou a senhora agora aí, você viu? Gente, eu conheci, sua casa é boa, mas na sua casa tem pessoas que não fazem exercício, são sedentários, bagunceiro, come muito e nervoso. Tem muita gente assim lá. Diga assim, isso é família. Cutuca alguém e diga, isso é família. Diga, pega que é seu. Eu não vim pregar para você uma família perfeita. Não existe. Isso é só em propaganda de margarina. Eu vim pregar para você uma família feliz, que tem Cristo como centro dela. Você pode se assentar e dar um glória a Deus? Em Gênesis 2:24, irmãos, que nós lemos, é onde tudo começa. Gênesis 2:24 é o início de todas as coisas. O primeiro núcleo familiar está sendo formado a partir desse texto. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se-á, unir-se-á à sua mulher, e os 2 serão uma só carne. A igreja não estava lá, o governo não estava lá, a civilização nem existia, mas ali Deus estava instituindo aquilo que para ele era o centro de toda a criação. Quando você continua lendo a Bíblia, você vai para Gênesis capítulo 6, você encontra um Deus um pouco zangado com o ser humano. Então ele decide mandar um dilúvio, ele diz a Noé, constrói uma arca. Deus não está se tratando, a orientação de Deus não se trata da arca, se trata de uma família, porque Gênesis 7 vai dizer que entra na arca Noé, a esposa de Noé, os filhos de Noé e as noras de Noé.
Deus preserva uma família toda. Quando você vai para Gênesis capítulo 12, Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você vai para o último versículo do Velho Testamento, não está em ordem cronológica, mas está na ordem da nossa Bíblia, livro do profeta Malaquias, os últimos versículos antes do início de Mateus, diz assim: eu, o Senhor, converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Nunca esse texto foi tão necessário, pais ter coração pendidos aos filhos, e filhos, corações pendidos ao pai. Aí você vai para o Novo Testamento, você encontra inúmeros, mas eu quero apenas citar um que me chama muita atenção. Quando você vê Lucas 19:5, Jesus vê um baixinho que subiu na árvore para vê-lo, e Jesus diz assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ir à sua casa. E aí Jesus está falando de casa, mas se você continua lendo, Jesus na casa de Zaqueu, diz: Zaqueu, hoje chegou salvação na sua casa. Jesus está falando de prédio? Jesus está falando de família. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas louvam na cadeia, você sabe da história, as cadeias se rompem, se quebra, o carcereiro fica desesperado, porque agora o rei vai mandar me matar, eu perdi todos os presos. Aí alguém diz para ele: calma, nós estamos aqui, fica tranquilo. Aí ele diz assim, Atos 16:30, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele está falando de casa? Está falando de família. Quem está comigo diz amém. Você vai, meu irmão, analisar as cartas pastorais de Paulo a Timóteo. Estava lendo essa semana acerca disso para pregar amanhã para os pastores, e aí você encontra Paulo orientando a Timóteo sobre como cuidar da igreja de Éfeso, mas no meio de todas as orientações, cuida das viúvas, cuida dos órfãos, Paulo diz assim: mas capítulo 5, versículo 8, coloca para mim, filho, e sobre isso eu quero trilhar a mensagem dessa noite. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, abre aí. Essa água aqui é minha, pastor? É? Olha o que diz o texto, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Paulo está dando uma orientação a Timóteo. Cuida das viúvas, cuida dos órfãos, sustenta aí quem for necessário sustentar. O obreiro tem que ser um homem de uma só mulher, não pode ser dado ao vinho, tem que manejar bem a palavra, não ter do que se envergonhar. Todas essas orientações estão implícitas, estão dentro da carta de Paulo a Timóteo, mas aí você vê no meio disso, mas Timóteo, se alguém não cuida dos seus, principalmente os da sua, você está comigo? Diz amém. Olhe para o telão se você não abriu a Bíblia, olhe lá. Mas se alguém não tem cuidado dos, principalmente os da sua, negou e é pior, se nós fôssemos pegos pelo Senhor, como infiel já seria ruim. Imagine que nós podemos ser pegos pelo Senhor como pior do que o infiel. Pelo simples fato de não cuidar bem dos nossos, principalmente os da nossa família. E como cuidar? Como construir uma família? Como corrigir as goteiras? Como ter uma família feliz? E lembro de novo a vocês que não estou falando de família perfeita. Estou falando de família feliz. Como você mesmo brincou comigo aqui, todos nós temos problemas, sim ou não? Levante a sua mão direita. Você crê que Deus projetou a sua família? Levante bem a sua mão e diga: minha família é um plano do Todo-Poderoso. Fica a sua mão levantada, você crê nisso? Então diga assim: ainda que o inferno tente destruir, a minha família foi criada para dar certo, e ela já deu certo, para a glória do nome de Jesus. Você crê nesta palavra? Então levante a sua mão esquerda agora e aplauda aquele que vive, aquele que reina.
Agora levante o seu dedo de profeta. Diga assim: a minha família não tem problema. Diga: quem tem problema? Aponte para você. Diga: são alguns membros da minha família. Como ter essa família, meu irmão? Cumprindo princípios, praticando princípios. Você pode pegar um livro de um escritor famoso e ele pode mudar a história de uma pessoa. Você pode pegar um livro de um escritor inteligentíssimo, ele pode mudar a história de duas pessoas. Mas se você pegar a Bíblia, ela pode mudar a história de uma nação inteira. Como já mudou de fato. Porque a palavra é viva, eficaz, cortante como uma espada, capaz de separar ossos e medulas, capaz de discernir o pensamento e a intenção do coração. Esta palavra, são os princípios dessa palavra, que são capazes de transformar uma família destruída como a minha, em uma família de pastores. Cumprindo princípios da palavra, é sobre isso que eu quero falar. Eu quero fazer você entender o que é princípio. Quer ver? Você vai entender de um jeito bem valmarioto. Quem aqui acreditou que manga com leite fazia mal? Vamos ver, levanta a mão. Quem tomou biotônico Fontoura para abrir o apetite? Lembra do biotônico? E era terrível, eu lembro, minha mãe dava biotônico para abrir o nosso apetite, mas daí abriu o apetite, nós era pobre, não tinha o que comer, como é que não sei como é que era isso? Quem aqui brincou de pera, uva, maçã e salada mista? Tinha essa brincadeira aqui. Salada mista era o beijo na época aqui? Era. Pastor Tony, eu nunca peguei uma salada mista. Eu era tão feio que ninguém queria beijar eu. Aí deve passar pela mente do povo, ele continua feio, é verdade, agora gordo ainda para ajudar. Mas Deus me deu uma esposa que de vez em quando me beija. De vez em quando eu chamo ela para brincar de salada mista. Quem aqui usou papel higiênico Primavera, aquele cor-de-rosa? Quem usou? Que aquilo era bom, não era, gente? A senhora que é do baixo, né? Aquilo era bom, não era, irmã? Limpava, lixava, dava acabamento, aquilo era demais, não era? Que produto era aquele? 4 em 1. Coçava e tudo. Quem teve... Isso aqui é para a infância, irmão, não é agora. Agora a gente tem. Mas lá com seus 10 anos de idade, só para os mais de 30 essa pergunta. Você teve TV, Smart TV, quem teve? Ah, vocês não tiveram. Mas vocês tiveram na sua casa uma antena. E a televisão era segurada por um cano como esse aqui do corrimão. E você ia lá fora, ou o seu irmão ia lá fora, e você ficava lá dentro, virando ele lá fora, virar antena. E você ficava, vira, quem teve essa antena? Volta, passou, quem teve? Para melhorar a imagem, colocava o que na ponta da antena? Isso aí, 1001 utilidade, meu irmão. Pastor, que doideira é essa? Essas coisas fizeram parte da nossa vida em algum momento. Essas coisas foram importantes para nós em algum momento. Mas elas saíram do nosso meio e a gente não sente falta delas. Quem sente falta, meu irmão, no papel higiênico Primavera? Hoje tem folha tripla, perfumado, não é? Eu não sei também porque tem que ser perfumado, mas essa é outra questão. Quem sente falta do Bombril na antena? Hoje tem Smart TV, fibra ótica, Netflix e coisas outras aí. Quem sente falta do biotônico Fontoura? Era alcoólatra. Quem bebia aquilo era alcoólatra, irmão. 9% de álcool tinha, não era isso? A mãe dava, não era para abrir o apetite, era para dormir. Mentia para nós. Essas coisas saíram do nosso meio, meu irmão, e elas não fazem mais falta. Mas, irmão, por favor, me peça a sua Bíblia. Mas existem princípios nessa palavra que, se você deixar de praticar na tua casa, a sua família está fadada ao fracasso, está aberta, está desguarnecida, está vulnerável. Há princípios aqui para que você pegue a sua família. Não é a sua casa, não estamos falando de prédio, porque prédio, areia, cimento, o ferrugem, o ferrugem corrói, o ladrão rouba. Isso não é o que tem importância. O que tem importância é família, porque família tem peso de eternidade, meu irmão. Você não pode levar para o céu a tua casa, o teu carro, o teu diploma, mas a tua família você pode levar para o céu. E para levar uma família para o céu, são os princípios da palavra, é andar com Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É andar com Ele, mas não basta chegar no céu com a sua família, é saber como nós vamos viver aqui.
E aí você olha para a palavra de Deus, você vai encontrar no comportamento de Jesus tantas orientações para que a sua família seja. Quer ver? Quando eu olho para João 6, pastor, João 6, Jesus está diante de uma multidão, 5.000 só homem, tudo com fome, e crente com fome, irmão, parece uma grosa, que encostar ele rói tudo, não é? Grosa é antigo também, isso aí que eu falei agora, hein, gente? Nem sei de onde eu tirei isso aí. Jesus está diante de 5.000 crentes com fome. Para e pensa. Um dia nós fizemos um x-salada para os jovens na minha casa. Gente, teve jovem que comeu 7 x-saladas, não foi, irmão? Misericórdia. Se eu não tiro a mão, tinha um que comia a minha mão junto com o lanche. Irmão. Crente com fome é problema. Jesus está diante deles, precisando alimentar 5.000 homens. E o que ele tem em mão? 5 pão e 2 peixes. Ele pega os 5 pão, ele pega os 2 peixes, ele levanta. E ele diz: Pai, graças eu te dou. Quando ele está diante do túmulo de Lázaro e alguém já fala: Jesus, Lázaro está cheirando mal, Jesus. Faz 4 dias já. Ele chega diante do túmulo de Lázaro, diante da morte. Ele disse: Pai, graças eu te dou. Na mesa da ceia, na última ceia, ele levanta o pão, ele levanta o cálice, ele disse: Pai, graças eu te dou. Meu irmão, é gratidão. A gente precisa aprender com Jesus a ter um coração grato. A gente precisa aprender com Jó, que está no pior estágio da vida dele. Ele perdeu 10 filhos, ele perdeu toda a fortuna, ele perdeu a saúde, ele está leproso. E ele disse: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, que ele já apanhou, ele já sofreu. Ele diz assim, em tudo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, 16, ele vai dizer assim: alegrai-vos sempre, ore sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Eu já apanhei, eu já passei fome, eu já fiquei pelado, eu já passei sede, mas todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Gratidão. A pergunta é: qual é o nosso nível de gratidão? E não estou dizendo dizer muito obrigado. Isso faz parte da educação. Tem muita gente que fala muito obrigado 380 vezes por dia, mas não tem um coração grato. Coração grato é aquele coração que, tá chovendo, glória a Deus, tá sol, glória a Deus, tem bife para janta, aleluia, tem ovo, glória a Deus. Ovo é bom, não é, gente? Ovo é bom, não é, gente? É o alimento mais nutritivo do universo, você sabia disso? Estamos comendo tanto ovo que está nascendo até pena em nós, né, amor? Quem tem filho aqui, adolescente, vamos ver? De 8, 10? Cadê os jovens aqui da Água Viva? Levanta a mão os jovens da Água Viva. Aleluia. Meu irmão, olhe para mim, nós estamos numa geração de jovens, meu irmão, que eles querem celular, sim ou não? Samsung, Motorola, usado. Eles querem o quê? iPhone. E fala para nós, tentando nos convencer: tá barato. Tá. Pai, dá para fazer 10 parcelas de 700. É um carro, irmão. Uns jovens, um povo que está com amnésia no coração. Ei, ingratidão é amnésia no coração. A nossa gratidão não começa a partir do que a gente tem. A nossa gratidão começa na cruz, meu irmão. É na cruz, é lá. Quando eu olho para lá, que eu entendo o que foi feito pela minha vida lá, e eu digo: o que vim depois disso, para mim é lucro. É como Paulo diz: viver ou morrer com Cristo é lucro, meu irmão. Aí eu trabalho na construção. Eu sou assistente técnico de construção civil. Sabe o que é isso? É servente pedreiro. É que eu adequei o nome da profissão, não, irmão? Alguém me pergunta, diz assim: o senhor ainda é assistente técnico? Eu falei: claro que não, foi promovido. Eu falei: agora o senhor é o quê? Eu falei: agora eu tenho especialização em máquina. Que máquina? Eu falei: betoneira e carriola. Eu trabalho na construção e eu trabalho com o meu irmão.
Fiz o acabamento de uma casa do meu irmão e ele vendeu essa casa. Mas que casa, meu irmão? R$ 1 milhão. Pensa numa casa maravilhosa. Pensa numa casa bonita. E eu fiz aquela casa, porcelanato, as bancadas de pedra, a coisa mais linda do mundo. Aí eu chego de noite em casa e eu olho para a minha casa. Uma raiva, gente. Isso não é casa de morar, não. Aí eu vou para a Márcia, vai para casa. Dá uma raiva, a gente não dá. Mas quando eu lembro que há 10 anos atrás o Senhor me tirou do aluguel, eu digo, louvado seja Deus. O problema é que a gente tem uma memória fraca, meu irmão. A gente esquece do que foi feito ontem. A gente esquece do que foi feito há 2026 anos atrás. A gente esquece do amor de Deus que nos alcançou. A gente bota os nossos olhos naquilo que a gente deseja e esquece daquilo que a gente já recebeu. Você é uma pessoa grata. Aí você quer, vamos imaginar que você quer comprar aquele tênis, aquela sandália, um evento que vai ter na igreja. Vai ter agora aqui, o que é os cultos que vai ter aí? Time do coração, uns negócios doidos que vocês... O que é essa? Isso aqui vira uma primavera então, uma festa. Aí você quer vir aí para o Color Family. Aí você quer vir para o dia do time aí, você quer comprar uma camisa nova, você quer comprar a camisa do seu time original, você quer comprar a camisa da seleção, para você ver. Aí você enrosca na cerca, rasga a camisa e faz um risco de arame na barriga. O que você fala? Glória a Deus, aleluia. Compra uma sandália, pisa aqui no paralelepípedo, arranca a tampa do dedão, quebra a sandália, que você nem pagou a primeira. O que você fala, irmã? Aleluia, glória a Deus. Seu dedão sem unha, sonho de quem não pode andar. Esse marido ruim, seu irmão, é o sonho de alguém que não consegue casar. Esse marido ruim, seu irmão, é o sonho de uma irmã que está orando. Tem um grupo de irmãs que eu conheço, no WhatsApp, ora toda madrugada, porque precisa de um marido. Esse filho ruim, que às vezes você reclama, é o sonho de uma estéril. A banana que você reclama de comer, olhe para trás, tem gente comendo a casca. Esse pai ruim que você reclama, filho, ei jovem, esse pai que você murmura que não te dá o iPhone, é o sonho de um órfão que não tem onde dormir, ou tem que se sujeitar à casa de um parente que judia, que agride, que abusa. Quando você tomar um copo de água, uma garrafinha de água como essa, diga louvado seja Deus. Se você não está feliz, visite o Amaral Carvalho, meu irmão, e aí você vai ver que lá tem gente molhando a boca com algodão, porque está sendo corroído por um câncer. O problema é que nós estamos gerando filhos, e nós estamos numa geração de ingratos, meu irmão. Qualquer dor de barriga incomoda nós. Qualquer coisa tira a nossa paz. A internet não funciona. A Vivo, ai credo, que horrível. Nós dependemos de Jesus, meu irmão, é só dele, meu irmão. É dele, por ele e para ele. Cutuque aí alguém e diga, seja grato. Não, mas fale forte e diga, seja grato. Normalmente, guarde isso, normalmente, o ingrato se torna um murmurador. Deus manda te dizer isso, guarde isso no teu coração. Normalmente, o coração ingrato está acompanhado de um murmurador. Porque o coração grato, meu irmão, ele está dizendo louvado seja Deus. O ingrato vem para um culto do Family Colors, para que essa porcaria? O ingrato vem para o culto do time do coração, para que fazer isso? O ingrato vem para um culto e diz, para que cantar alto desse jeito, como alguém falou para mim outro dia, pastor, eu nem era pastor ainda. Eu falei, você é crente? Eu falei, graças a Deus. Eu falei, cara, eu não entendo, por que vocês crentes cantam alto desse jeito? Vocês acham que Deus é surdo? Eu falei, claro que não. É que quando Deus entra no meu coração, eu não consigo me conter mais.
O ingrato, ele pega esse nível de ingratidão, esse nível de murmuração, reclama de tudo, reclama da comida, reclama da mistura, reclama. Ei, Coríntios 10:10, não seja murmurador, para que você não seja pego pelo inimigo. Ei, Jorge, você já falou muito obrigado para seu pai? Você já falou muito obrigado para sua mãe? Porque seu pai pode até comer sem mistura, a sua mãe pode até ter comido sem mistura, mas muitas vezes pode não faltar a sua mistura. O problema é que a gente se esquece. A gente acha que a gente é merecedor de alguma coisa. Quem entendeu a gratidão, diga amém. Um outro princípio que eu queria partilhar com você. Meu irmão, tinha tanta coisa para falar, Deus mudou aqui o negócio. Tinha preparado uma outra coisa aqui. Paulo escreve uma carta aos Colossenses, diz assim: suportai-vos uns. É fácil? Jesus falou assim, ó, aprendei de mim que sou manso. Viver em família, é fácil praticar mansidão? Paulo vai escrever aos Gálatas assim, ó, existem os frutos do Espírito. Longanimidade, bondade, amor, alegria, mansidão. É fácil, meu irmão. Esses filhos nossos, fala sério, outro dia eu ia para a Márcia, pastor, foi sangue de Jesus, tem poder, mano. Esse cruzamento nosso não deu certo não, hein. Tem de hora que você entende porque tem animal que come filhote, não entende? Isso é família. A gente fica nervoso, fica ou não fica? Eu vou explicar para o senhor que a Márcia é uma pessoa nervosa. Gente. Outro dia ela falou para mim assim, pastor, porque ela está num período agora, né? 50. Aí ela falou, amor, eu estou passando por uns problemas, eu estou muito irritada. Eu disse, tá, pensei, não falei, né? Falei, tá. Outro dia eu falei mal dela, mas ela não estava aqui, agora eu vou falar na frente dela também. Já que o pastor me entregou, né, pastor? Agora eu vou falar. O sofá, já vou para o sofá, mas já vou por completo, né? Vou deixar o pé na jaca, já como dizer, pastor. Ela falou assim, amor, você precisa ter um pouco de calma comigo. Eu disse, eu tenho, amor, fica tranquila. Ela falou, amor, eu estou passando por uns problemas aí, é uma mudança, amor, eu estou passando com um problema de hormônio, eu entendi que era demônio, irmão. Eu já estava pondo a mão e expulsando, falei, tem que sair esse negócio. Gente, mas estava tão ruim que se o demônio chega perto, é ela que entra nele, cara. E a hora que ora que o demônio sai, é o demônio que agradece. Graças a Deus, corpo. Que isso, corpo ruim esse aí. Eu não voto mais para esse corpo e também vou avisar os outros 7 para nem vir aqui que não compensa. Sabe o que está faltando às vezes na sua casa? É um pouco de alegria, meu irmão. Você está rindo comigo, estou quase meia hora pregando para você está rindo para mim. E deixa eu perguntar, resolvi algum problema seu? Paguei alguma conta sua? Nem vim aqui para isso, que eu não estou conseguindo pagar nem as minhas. Mas a gente está exigente demais com as pessoas. A gente está perfeccionista demais. A gente bota uma régua, e a gente, depois da régua, a gente se torna intolerante. A gente está grosso. E aí a Márcia, outro dia, nesse nível de nervosismo dela, ela gosta de café, pastora. A senhora viu que hoje você vai servir o café na xícara para ela. A senhora acertou em cheio, pastora. Porque ela gosta de café na xícara, irmão. Aí um dia ela chegou em casa, nervosa, deu um beijinho em mim, foi para o quarto. E nós, homens, irmã, você que é casada, quando você fechar a cara, explica para nós porque você está de cara fechada. Porque senão nós fica, eu não fiz nada hoje, o que está acontecendo? Não é? Ela foi para o quarto, não falou nada para mim, eu fiquei pensando, não fiz nada hoje, fui para o culto, voltei, orei. Gente, não fiz nada. Aí do quarto ela gritou, você está na cozinha? Eu falei, estou. Ela falou, então traz uma água, um café para mim. Eu falei, poxa, vou me aproximar dela para tentar uma conversa. Né? Vou usar uma técnica que eu ensino para os casais para tentar uma aproximação, para descobrir o que ela está nervosa. Aí eu fui para a porta do quarto, Marco. Cheguei lá, ela deitada, eu falei, amor, você quer café? Ela falou, quero. Eu falei, você quer na xícara ou no copo? Ela fez assim, a sua também já fez, irmão. Você veio aqui no quarto para perguntar isso? Eu falei, você quer café na xícara ou no copo? Ela falou, sei lá, querido, joga no chão, traz com o rodinho, qualquer jeito.
Falei, sangue de Jesus tem poder. Imitou uma mula, agora imita uma borboleta, né? Você já tomou uma patada de alguém? Você ficou louco para descontar em outra pessoa? Quem já sentiu isso? Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu quero que você o confesse. Quem sentiu isso, irmão? Dá uma raiva na gente, fica louco, fica ou não fica? Mas normalmente não dá coragem de descontar no culpado, né? A gente quer descontar no primeiro que aparece, ou nos filhos, no cachorro, todo mundo leva a culpa daí. Mas aquele dia não estava lá os meus filhos, nem o cachorro estava lá, irmão. Eu vou descontar a raiva em quem? Eu não tinha coragem, meu irmão. Eu saí, a Bíblia fala para fugir da aparência do mal, saí de perto, cara. Aí tinha aparecido um ratinho lá na minha área de churrasqueira. Eu falei, já sei onde eu vou descontar minha raiva. Vou derrubar aquele armário lá, tirar todas as coisas. Eu vou achar esse ratinho, eu vou matar ele. Aí minha raiva vai passar. Acho que o ratinho também sentiu que estava ruim. Não tinha nem o rato que não estava lá para descontar a raiva. Eu peguei o nome do veneno e saí para comprar o veneno. Quando eu cheguei na agropecuária para comprar o veneno, irmão, dei o nome do veneno para o balconista. Ele falou assim, eu tenho esse veneno aqui. Eu falei, graças a Deus. O senhor vai levar? Eu falei, não, eu vou trazer o rato para comer na sua mão. Depois que você desconta, dá um alívio, dá ou não dá, irmão? A gente fica alegre, fica ou não fica? É só eu que sinto isso? Eu estava falando com o pastor sobre isso hoje, das revelações. Mas Deus está me revelando um negócio aqui, hein, gente? Aleluia. Dentro da sua casa tem gente nervosa. Deus revelou agora para mim. Vocês congregam aqui com o pastor? Congrega? Quanto tempo de casado? 20 anos de casado. Como que é seu nome, filho? Paulo, Miriam. 20 anos de casado, não briga mais, briga, irmão? Não briga não. Mas vamos imaginar que o Paulo e a Miriam, Deus não revelou não, amém? É só exemplo, estou usando ele só como exemplo, amém? Senão você vai falar assim, nossa, Deus revelou que o Paulo e a Miriam quebram o pau. Não. É só exemplo, amém? Presta aqui meu celular para mim. Vamos imaginar que o Paulo e a Miriam, que congrega aqui na Água Viva, estão brigando. Você gastou meu dinheiro? Não gastei. Vai se danar, vai você. Vou falar para o pastor Tony quem você é, viu, querido? Essa cara de bonzinho, vou contar também para a pastora. Cala a boca, cala você. No meio da briga, toca o telefone, como é que atende? Alô? Pau está quebrando aqui em casa, não se mete. É assim que atende? Então vamos voltar para a briga. Cala a boca, cala você. Toca o telefone e fala assim, ó. Alô? Pastor Tony? Paz do Senhor, pastor. Não, aqui em casa está uma paz, pastor. Ainda fala assim para nós, pastor, que a paz que está na minha casa invada a sua, pastor. Tem uns irmãos que eu não recebo a paz, não, gente. Desliga o telefone e faz o quê? Continua a briga. Porque uma briga sem terminar, não é briga. Você já orou pela briga? Pegar na mão da esposa assim, o pau vai quebrar. Você sabe quando o pau vai quebrar, irmão. Pegar na mão dela assim, falar, Senhor, olha nós dois aqui, Jesus. Nós vamos brigar, não é no seu nome, nós vamos brigar por nossa conta mesmo. Dá para nós uma briga santa, não deixa nós morrer em nome de Jesus. E se nós morrer, o Senhor perdoa os pecados para receber nós aí na glória. Já orou pela briga? A gente não ora. Se a gente orar, o Espírito entra e a briga não acontece. Mas a gente não está preocupado em ter paz. A gente está preocupado em ter razão. A gente não está preocupado em viver em paz. A gente está preocupado em esfregar na cara do outro que nós temos razão. E meu irmão, se você anda com Jesus, quem anda com Jesus aqui? Vamos ver, levanta a mão. Se você anda com Jesus, não é por razão que você caminha, é por graça. E graça é dar ao outro aquilo que o outro não merece. Graça é perdoar quem não teve coragem de te pedir perdão. Se você quer caminhar por razão, está caminhando com a pessoa errada. Seus filhos não merecem, você não merece, sua esposa não merece, seu marido não merece. E é esse mesmo, é esse povo mesmo que nós vamos caminhar. Teu pastor não merece, tua pastora não merece, eu não mereço. Teus pais não merecem. Mas é com esse povo que nós vamos caminhar. Suportai-vos uns aos outros. Aprendei de mim que sou manso. Cuidado, olha querido, é tão interessante isso. Você está indo na rua, eu não sei se eu falei isso para os casais, me permita falar de novo se eu falei. Você está indo na rua, você esbarra em alguém, você faz o quê? Você pede? Se você está indo, aqui a sua cidade é muito tranquila, mas se você está indo em algum lugar, no centro de uma outra cidade, você esbarra em alguém estranho, você pede o quê?
Desculpa você pede para evitar? Para evitar o quê? Briga. E por que dentro de casa é tão difícil pedir a mesma desculpa? Quer dizer que eu tenho facilidade para pedir perdão ou desculpa para um estranho na rua, mas dificuldade para pedir perdão para os meus de dentro da minha casa. Mas o texto está dizendo, aquele que não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Cuidado com o espírito de Naamã. Que isso? Sei lá, acabei de inventar. Naamã era bom fora, Naamã era general de guerra da Síria, um homem respeitado, honrado, temido, mas fora de casa. Porque dentro de casa ele tinha que tirar a armadura dele. Ele deixava de ser general. E aí ele era um homem simples, porém leproso. O que acontece no meio das famílias hoje é que a gente se desarma do crente, a gente se desarma do profissional, a gente se desarma do espiritual e a gente revela. A gente revela as nossas lepras, e não há nenhum problema em ter lepra, meu irmão. O problema é que a gente não permite o Espírito Santo tratar. Vem para um culto como esse, Deus fala, mas sai daqui, não muda nada. Vem para outro, não é? Eu estou falando só esse, não, estou falando todos os cultos você vem, e Deus vai falando, e aí você não recebe, por quê? Porque você não está com fome, você está com o coração cheio da sua razão, você está com o estômago emocional seu, a sua alma cheia de tudo, menos do coração aberto para receber o que Deus tem para a tua vida, e para trazer transformação, meu irmão. Deus projetou a nossa família para dar certo, e ela vai dar certo, desde que a gente não atrapalhe. Deus projetou a nossa família como um ambiente de paz. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo, a nossa casa é uma embaixada. O que é uma embaixada? É um pedaço do céu na terra. A nossa casa tem que ser um lugar de cura, lugar de alegria, um lugar de transformação, um lugar de aconchego, um lugar de abraço, um lugar de perdão, um lugar de reconciliação, de diálogo, de compreensão, de valorização. Mas olhe de verdade, meu irmão, feche seus olhos um pouquinho, feche. Baixe sua cabeça. Quero fazer uma pergunta para você e serve para mim. Fique com seus olhos fechados. Hoje, quanto tempo você gastou no seu celular? E quanto tempo você gastou com a sua família? Quanto tempo você gastou com o seu feed de notícia? Quanto tempo você gastou com o teu filho? Quanto tempo você gastou conversando com a tua esposa, conversando com o teu marido? E quanto tempo você ficou no celular? Olhe para mim, por favor. O que tem nos consumido não é a falta de tempo, é o tempo gasto com coisas inúteis. Pais não têm mais tempo para os filhos, filhos não têm mais tempo para os pais, morando debaixo do mesmo teto como estranhos em uma grande pensão, casas cada vez maiores, mas cada vez mais vazias e distantes no relacionamento, internet cada vez mais velozes, porém cada vez mais distante os filhos dos pais. Filhos conectados com o mundo todo, mas desconectados com a própria casa. O Brasil é o segundo país do mundo em consumo de internet. 9 horas por dia é a média do brasileiro, que o brasileiro perde na internet. E às vezes não consegue orar 10 minutos. Aí a gente se torna pessoas intolerantes, ingratas, pessoas ciumentas, pessoas que não conseguem entender o valor das outras pessoas, sabe? Que não conseguem se alegrar com a vitória das outras pessoas. Você está entendendo isso? Por favor, diga amém. É a família, meu irmão. É a menina dos olhos de Deus. Filhos que não conseguem dizer um eu te amo para o pai. Pai que não consegue mais abraçar os seus filhos. Tinha tanta coisa para ministrar, mas eu vou ter que voltar. Porque Deus está me incomodando aqui em algo. Sabe?
Quanto tempo faz que você não fala um eu te amo para o teu pai? Quanto tempo faz que você não fala um eu te amo para tua mãe? Quanto tempo faz? Eu falei isso ontem na conferência. Quem pegou piolho aqui quando era pequeno? Vamos ver, quem pegou piolho? Aleluia. Aqui em Bocaina ainda pega piolho ou não? Tem piolho ainda? Mas pouco, né? Devia pegar mais piolho. Piolho Deus criou o piolho, irmão, você acredita? Diga assim, Deus criou o piolho. Se Deus criou, é porque tem um propósito. Sim ou não? Você não está acreditando, mas vou explicar para você. Quem pegou piolho? Vamos ver, levanta a mão assim para me ver. Você pegava piolho, você ia onde na mamãe para tirar? No colo. E mãe era um negócio, né, pastor? Ela pegava a cabeça da gente com todo carinho. Aqui! Dava até tontura na gente. Dava ou não dava? E aí a mãe tinha uma habilidade, meu irmão. Ela tinha uma habilidade que ela pegava o cabelo igual da irmã, o cabelo comprido assim. Ela não olhava, cara. Ela pegava o cabelo e fazia assim. Isso aqui era uma lente. Ela nem olhou, cara. E depois pegava Neucide. Lembra do Neucide? Aquela latinha, lembra? Fuque, 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 fuque. Botava uma fralda de bichinho amarrada aqui bem apertada. Tem gente que está sentindo o cheiro do Neucide. Botava nós no sol, lembra disso aí? E falava assim, fica no sol aí, um pouco. E não vai coçar, pôr a mão e coçar e pôr a mão na boca aqui, morre. Eu tinha um medo de morrer, não tinha? Aí nós ficava lá com aquele piolho, tudo doido no Neucide. Piolho viciado no pó. E nós ficava doido com aqueles bichos. Mas olhe para mim, por favor, que doideira é essa? A gente ia para o colo para tirar o piolho, a gente ia para o colo hoje os filhos não cheiram mais colo de mãe. Cheira babá, cheira escolinha, cheira creche, cheira vovó. Ei vovó, ei vovô, não se meta onde Deus não te autoriza a colocar a sua mão. A Bíblia orienta as mais velhas a ensinar as mais novas, não fazer pelas mais novas. Se você está ajudando a sua filha no cuidado, o seu filho no cuidado com o neto, glória a Deus. Mas se você está pondo a tua mão e se metendo, você não está prestando um serviço para o céu. A semana estava lá a Márcia. Nenê, nasceu minha neta. Gigante, irmão. Pensa numa menina, 2 quilos, cara. Cabeça desse tamanho, assim. Parece um gafanhoto, né, mano? Eu digo que parece um gafanhoto porque mama. Gente, pensa num bichinho para mamar. Aí está lá a Márcia. Peguei ela, ao invés de ensinar, fazendo. Você está fazendo errado. Filho. Ensina e tira a mão. Filho precisa cheirar colo de pai. Filho precisa cheirar colo de mãe. Filho precisa obedecer. Quem apanhou, vamos ver, quem apanhou aqui quando era pequeno? Gente, nós apanhávamos uns negócios terríveis, não era, irmão? O que vocês apanhavam? Vamos ver, mangueira de água. Fio de ferro, aquele rajado, parecia uma jararaca, não era, pastor? O que mais que falaram aí? Espada de São Jorge, até o santo batia em nós, gente. Como é que pode ser de São Jorge para bater? Não era de São Jorge. Mas a pisa que nós tomamos fez parte da formação do nosso caráter e nos trouxe até aqui, meu irmão. Mas hoje, a família está sendo dirigida por pais omissos, mães covardes. Porque eu apanhei, eu não posso... Não, eu quero criar o meu bebê, o meu príncipe. Pastor, o senhor está falando de bater... Ué, a Bíblia diz que a vara da disciplina tira a loucura do coração do menino. Essa é outra palestra, eu volto outro dia. Não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. Queridos, nós precisamos voltar à essência da família. Sabe? Sentar na mesa. Quem lembra de comer na mesa com os pais? Quem era o primeiro a pegar comida? Quem era o primeiro? O pai. Quem é que pegava o bife maior?
O pai. Outro dia nós fomos visitar uma família, eu e a Márcia. Família treinada. Quando nós vamos fazer visita pastoral, é bonito de ver, não é, pastor? Os meninos treinados, gente. Eu entrei com a Márcia. Falei, pastor, paz do Senhor, tudo bem, pastor? Sente-se, pastor. Fica um menino pequeno assim falando. Eu olhei e falei, tem fogo estranho aqui, cara. E esse menino todo educado, por favor, com licença, papai, eu te amo, mãe, eu te amo. Falei, gente, esse menino está treinadinho. Mas na hora que sentou para jantar, o menino esqueceu do treinamento. Na hora de pegar o bife, ele pegou o maior na minha frente. O pai, sem educação, na frente do pastor, pegando o bife. Aí o menino falou, pastor, me perdoa. Eu falei, não, filho, fica em paz. Você pegou o bife maior, filho, o pai falou. Daí ele olhou para mim e falou, pastor, se o senhor fosse pegar primeiro, qual que o senhor ia pegar? Eu falei, eu ia pegar o menor. Eu falei, então, pai, ia sobrar o maior para mim mesmo. Quanto tempo faz que vocês não fazem uma refeição juntos? E o segredo não está no banquete que você come. O segredo está em com quem você come. Sabe quando a gente vai dar valor de verdade às coisas? Quando a gente não tiver mais. Essa semana, na cidade de Artur Nogueira, os pastores amigos da gente sepultaram a Valentina. 5 anos de idade. Sepultaram uma menina de 5 anos de idade. Pensa numa dor insuportável daquela família. Quanto você vai dar valor para o seu pai? Quando ele estiver no caixão? Quando você vai dar valor para sua mãe? Quando ela estiver no caixão? Quando você vai dar valor para sua avó? Quando ela estiver no caixão? Aí sabe o que você faz? Você vai na floricultura, compra a coroa de flor mais bonita e mais cara que tiver e manda colocar do lado do caixão, para que a sua família saiba o quanto você amava a sua avó, o seu pai, a sua mãe. Mas enquanto a sua avó vivia, enquanto seu avô vivia, enquanto seu pai vivia, enquanto sua mãe vivia, você nunca comprou um botão de rosa para ela. Isso é namã. Isso é hipocrisia. Defunto não recebe flor. Defunto não recebe abraço. A gente deixa para fazer achando que o amanhã a gente vai ter uma nova oportunidade. Mas o amanhã não está prometido a ninguém, nem a mim, nem ao mais ancião dessa casa, mas nem a Rebeca, minha neta, que está com 10 dias. A gente vive como se não houvesse amanhã, como se amanhã sempre haverá, mas a gente deveria viver como se hoje fosse o último dia. Sabe por quê? Porque um dia a gente vai acertar. Quer ver quem vai trabalhar amanhã cedo? Eu quero terminar aqui essa pregação. Quem vai trabalhar amanhã cedo? Isso, fica a sua mão levantada. Quem tem que trabalhar amanhã cedo? Mas vamos imaginar que amanhã, 6 horas da manhã, a hora que você vai sair, você recebe um telefonema. E uma pessoa que você ama muito, pode baixar a sua mão. Partiu para a eternidade. Você vai trabalhar? Você cancela o seu trabalho. Você liga para o teu patrão, se você é autônomo, você deixa o seu serviço para depois. Você não tem dinheiro, às vezes a pessoa que você ama mora fora, você arruma dinheiro, você empresta um carro para ir lá, para visitar um defunto. Mas a pessoa estava viva. E você ama ela, mas raramente você dava um telefonema. A gente está deixando para depois, sem saber que haverá um depois. Nós estamos indo embora, meu irmão. Os nossos pais estão indo embora. Eu sou o filho mais novo de 4 irmãos. E me lembro que no primeiro ano da minha conversão, 2004, meu pai estava bem doente. Ele tinha Parkinson. E ele tinha umas crises. E eu que dava banho nele. Eu que fazia a barba dele. Por muitas vezes, pastor, eu estava fazendo a barba dele. Eu tinha acabado de me converter. Fazendo a barba dele. E o Espírito Santo falava, diz a ele que você o ama. Agradeça a ele por tudo. Porque o meu pai me criou às custas de um cabo de enxada, meu irmão. Isso ardia no meu coração, mas eu engolia seco, coisa da minha cabeça, estou ficando louco. Eu conhecia muito bem meu pai. Meu pai era um homem criado no sítio, durão, sabe, toscão, íntegro, reto, de um caráter
acima de qualquer suspeita. Pensa num homem que me ensinou caráter. Mas um homem durão, nunca lembro de um beijo dele. Não lembro de sentar no colo dele. Não lembro de um abraço dele. Não me deu porque também não recebeu. Mas o Espírito me incomodava dizer que amava o meu pai, e os dias foram passando. E muitas oportunidades eu tive de dizer o quanto eu amava o meu pai. Muitas oportunidades. E eu dizia, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça. O tempo passou e um dia meu pai, almoçando, eu não estava lá, ele estava almoçando e ele engasgou com um pedaço de carne. Caiu praticamente morto na cozinha de casa. O resgate o socorreu, levou ele para a Unesp. Mas quando eu cheguei na Unesp, o médico tinha desengasgado ele, entubado ele. E o médico me chamou e disse, olha, nós não sabemos o tamanho da lesão. A gente deu adrenalina nele, a gente entubou ele está respirando com a ajuda de aparelhos. Mas ele ficou muito tempo sem respirar e faltou oxigenação no cérebro. A gente não sabe se ele vai acordar e se acordar, como vai acordar. Quando eu chego no quarto do meu pai, ele está exatamente como esse púlpito, imóvel, sem nenhuma reação. Então eu chego do lado da cama, pego na mão do meu pai, beijo a testa do meu pai e disse o quanto eu amava. Disse o quanto eu era grato pela vida dele. A pergunta que não quer calar, você acha que ele ouviu? 40 dias depois, aquele telefonema que você não quer receber, que você ora para não receber, mas você recebe. Seu pai acabou de falecer. Fui tomado de uma dor insuportável. O dia do sepultamento do meu pai foi o dia mais terrível da minha vida. Meu pai foi sepultado e por dias, meu irmão, eu ia do lado do túmulo do meu pai. E eu dizia o quanto eu o amava. Do lado do túmulo do meu pai, no nome do meu pai, eu colocava a minha mão. E eu dizia o quanto eu era grato por tudo que ele tinha feito por mim. Você acha que ele recebeu alguma palavra, algum carinho? Do lado do túmulo do meu pai, o Espírito sopra no meu ouvido. Você perdeu, não dá mais tempo. Eu entendi o recado. Desceu na minha alma aquela palavra. Aumentou o meu choro porque o Espírito me confrontou. Mas o Espírito que me confronta é o mesmo que consola. O Espírito disse, você ainda tem uma. Ainda dá tempo de você fazer diferente. Corri para a casa da minha mãe. Abracei ela. Beijei ela, disse que eu a amava, disse que eu era grato por tudo que ela tinha feito por mim, disse que era grato por todas as madrugadas que ela levantou para preparar marmita para o meu pai, todas as vezes que ela levantou e preparou arroz, feijão para o meu pai, mas ela guardava sempre alguma coisinha para nós. Hoje ela tem 86 anos de idade. Outro dia eu fui lá, pastor. Peguei ela falando mal de mim. Para mim mesmo. Não está legal já. Mas eu digo que eu amo ela. Eu digo que Jesus ama ela. Eu digo que ela é minha rainha. Pensa numa rainha. Pastor, ela atravessa o rio Tietê nadando com um sorrisal na mão e não derrete, gente. Sim, ó. Você não tira o dinheiro dela, mas nem por misericórdia. Outro dia, eu fui levar ela a fazer um óculos. Não, meu irmão estava para ser preso. Uns anos tempo atrás. Ela tem muito dinheiro guardado, minha mãe, pastor, muito dinheiro. E o meu irmão tinha se separado, estava com a pensão atrasada. E aí falamos para ela, mãe, ele vai ser preso e tal. Ela falou assim, verdade, muito dinheiro. Eu falei, 3 mil, mãe. Para ela, tanto que ela tem guardado, não é nada. Daí ela pensou, eu falei, ela vai emprestar o dinheiro. O coração dela vai amolecer. Pensar que um filho vai ser preso? Ela falou, nossa, vai ser preso? Vai. Daí ela falou assim, nossa, precisa ver onde ele vai ser preso para nós visitar ele. E queridos, eu quero terminar com você. Sabe o que eu queria hoje, irmão? Hoje. Não era um dia. Sabe o que eu queria hoje? Não era 1 hora. Sabe o que eu queria hoje?
não era nem 10 minutos. Eu queria 1 minuto para poder olhar no olho do meu pai e dizer o quanto eu amo, 20 anos depois da partida dele. 1 minuto para eu dizer tudo que eu quero dizer, quanto eu sou grato por tudo que ele fez por mim. 1 minuto. Mas eu perdi essa oportunidade. Eu não tenho mais. Talvez eu estou pregando para você, e você tem essa oportunidade todos os dias, e você não faz, e você não fala, porque o orgulho toma o teu coração, porque a vergonha toma o teu coração. Imagina, nunca falei, então hoje é dia de você falar. Você entendeu essa mensagem? Fica de pé um pouquinho, fica. Queridos, eu tinha preparado um negócio totalmente diferente. Mas é isso que Deus soprou no meu coração. Quando nós vamos valorizar as pessoas? Quando nós vamos abraçar as pessoas? Quando nós vamos suportar as pessoas? Ainda que elas sejam falhas? Ainda que seu pai não tenha sido um bom pai para você, ainda que a sua mãe tenha falhado com você, a Bíblia diz que pode uma mãe que gerou se esquecer do filho, mas ele jamais se esquece, o Senhor não se esqueceu de você. Quando você vai, feche seus olhos, feche. Eu queria que você pensasse agora, com seus olhos fechados, de como está o seu relacionamento com as pessoas da sua casa. Como está o seu relacionamento com seus pais? Você, filho, como está o relacionamento você com a sua mãe? Você com seu pai? Você se relaciona com seu pai porque você o ama? Ou apenas porque ele pode te oferecer aquilo que você deseja? Como está o seu relacionamento com a sua mãe? Com seus avós? Como está o seu relacionamento com a sua esposa, irmão? Ei, irmã, como está o seu relacionamento com o teu marido? Não se constrói família se não exercendo princípios da palavra. A gratidão, a tolerância, o amor, bondade, misericórdia, graça, longanimidade. Olhar para pessoas e, apesar das falhas delas, amá-las com tudo que elas têm de bom, mas também com tudo que elas têm de ruim. Ainda que os seus pais não tenham te dado o iPhone, ainda que a sua mãe não tenha te dado um iPhone, quero orar com você. Quero orar com você. Queria que você ficasse perto da sua família agora. As crianças, está fácil descer, pastor, ou não? As crianças da escolinha, é fácil elas descerem ou não? Eu queria terminar orando com você, com a sua casa. A Bíblia diz que filhos são como flecha na mão de um homem valente. E eu queria terminar essa minha participação nesse mês da família, fechando uma goteira que tem sido, ou uma brecha, que tem sido muito forte na nossa casa, que às vezes é a falta de oração. Alguém que se coloca na brecha para orar. Ei, você que é mãe, quando seus filhos vão para a escola, você que é pai, quando seus filhos vão para a escola e volta, eles não sujam somente o uniforme. Eu lembro da Júlia, pequenininha, né, mano? Pastora, ela ia, parecia que a zeladora tinha limpado o chão com ela. Voltava preta de sujeira. Mas a sujeira do uniforme, um bom sabão em pó, uma máquina, um tanque resolve. O problema é a sujeira que está sendo gerada na mente e no caráter deles. Como que se limpa isso? Como Jó fazia. Jó levantava de madrugada para sacrificar pelos seus filhos. Vai que eles tenham pecado contra o Senhor. Como que se resolve isso? Pôr a mão na mente, orando
declarando e profetizando que os nossos filhos, como diz Salmo 112, os nossos filhos serão poderosos nessa terra. E é isso que eu queria que você fizesse agora, que você pegasse os seus pequenos agora. Não deixa ele brincar, pega ele, põe na sua frente aí. Segura no pescoço mais firme se preciso for. Os maiores, bota eles de joelho na sua frente aí, bota aí. Os pequenininhos não, mas os maiores, adolescentes, pré-adolescentes, bota ele de joelho na sua frente, nós vamos impor as mãos sobre eles. Nós vamos orar pelos nossos filhos agora. Se os seus filhos não estão aqui, eles estão em algum lugar, você vai lembrar dele agora, declarar o nome dele, declarar que eles serão poderosos nessa terra. Pastor, o senhor não conhece, meu filho está perdido. Ei, Deus não tem compromisso com alguém perdido, mas tem compromisso com um pai e uma mãe que ora. Escute isso, Deus não tem compromisso com quem está perdido nas drogas, não tem. Deus não tem compromisso com alguém que está afastado dos caminhos dele, não tem. Mas Deus tem compromisso com um pai e uma mãe que dobra o joelho, que ora e que declara: o meu filho será poderoso na mão do Senhor. Bote a mão na mente dos seus filhos, nós vamos orar. Isso. Você vai não ouvir a minha oração, mas você vai profetizar sobre a vida dos seus filhos. Você vai orar pelos seus filhos. Você vai lançar as suas flechas. Amém? Amém? Pode aumentar o volume do som se quiser, da música. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar agora pelos nossos filhos, ó Pai. Por essa semente, por essa herança que o Senhor nos entregou, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos selar a mente dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que se alguém está com os filhos aqui, com um filho, 2 filhos desviados, afastados, usando droga, Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, no poder da oração de um justo, que ela pode muito em seus efeitos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar as bênçãos do Senhor sobre cada filho, sobre cada lar, sobre cada família aqui representada. Visita agora com poder, com majestade. Visita agora com a sua glória. Invada, a tua glória invada cada família aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que se cremos, veremos a glória do Senhor. Se cremos, veremos a glória do Senhor. Nós cremos que veremos a tua glória no meio da nossa casa, no meio da nossa família. Senhor, no nome de Jesus, não haverá lugar para ingratidão, intolerância. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ministrar sobre as famílias agora as bênçãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar provisão sobre a família aqui. Se alguma família entrou aqui com porta fechada, com desemprego, em nome de Jesus, o Senhor pode, Pai, manifestar a tua glória, o teu poder e abrir uma porta ainda essa semana, Senhor. Quero declarar, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus, sobre a vida de cada filho aqui, em nome de Jesus. Você crê, diz amém. Você crê, diz amém. Levante a sua mão direita assim. Agora levante a sua esquerda. Diga: minha família. Não, mas você vai dizer para o inferno ouvir. Diga: minha família é curada. Diga: minha família é curada. Diga: os meus filhos são poderosos nas mãos do Senhor. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê, aplauda aquele que vive, aquele que reina para todo o sempre. Aleluia.